Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, vereadora Zuleika, a todos que nos acompanham aqui do plenário e pelas redes sociais. Boa noite à imprensa. E eu quero começar a minha fala dizendo, vereador Paulo, continue sendo chato. Vereadores todos nós, continuemos sendo chatos. Esse acho que é o nosso papel, verificar aquilo que precisa ser feito e fazer as indicações, fazer as cobranças. Vocês podem perceber que eu não faço indicação formal aqui pela Câmara de Vereadores, mas eu levo os pedidos diretamente ao Executivo, diretamente às pastas. O vereador Sabino, que até há pouco era secretário da Secretaria de Obras, pode confirmar isso. Os quantos pedidos eu fiz diretamente a ele, sem fazer nenhuma indicação aqui pela Câmara de Vereadores. O nosso papel é esse. E se alguém nos chamar de chato, que nos chame. Não é verdade? Falando nisso, tem uma outra situação que me ocorre agora, e eu vou sair totalmente aqui daquilo que eu tinha programado, mas, enfim, logo após a votação da CPI, em relação ao vereador Sabino, teve uma pessoa que já exerceu a vereança aqui nesta casa, e eu vou falar dessa forma para que não seja identificado se homem ou mulher, mas que é uma pessoa muito amiga minha, e ela disse, sim, você poderia agora levar muitos créditos. Você poderia estar eleita, garantidamente eleita na próxima eleição. Era só você, e ela usou o termo, descer a lenha. Não é do meu feitio. Eu não vou descer a lenha em quem quer que seja. Eu não vou deixar de reconhecer o trabalho que o Sabino fez lá na Secretaria de Obras, pelo fato de ele ter divulgado um vídeo e isso ter causado todo um mal-estar em uma votação que hoje nós passamos. E eu não vou dizer que ele não tenha feito os trabalhos lá com toda a situação do cuidado em relação aos trabalhos particulares, do cuidado em relação a entregar a máquina, o maquinário depois do expediente, da cobrança do trabalho no horário devido. Eu não vou deixar de reconhecer isso. Assim como também eu fiz aqui em algumas outras manifestações no ano passado, e algumas pessoas do meu partido cobraram, você está falando de outras pessoas, de outros partidos. Eu procuro reconhecer as pessoas. E nesse sentido, e o motivo que levou a essa fala, foi em relação ao deputado estadual Silvio Drevic. Ele trouxe verbas aqui para São Bento do Sul. Nos últimos tempos, ele trouxe verbas para a pavimentação da rua que dá acesso ao presídio, a revitalização ali da Augusto Wunderwald, trouxe também uma parte do dinheiro que é para a construção da UPA e outras coisas. E assim como diversos outros deputados, e hoje eu não recordava o nome do Fernando Krelin, e por isso eu não falei, e a presidente acabou lembrando ali, complementando a minha fala, todos devem ser reconhecidos. E não é porque aconteça algum problema que a gente vai deixar então de reconhecer aquela coisa boa que a pessoa já fez. Não é do meu feitio isso. O meu diálogo, a minha bandeira é o diálogo. Eu acho que nós precisamos conversar, nós precisamos discutir, e as conversas que nós temos, elas não são exatamente pacíficas. Existe uma discussão, mas ao final dessa discussão, existe a decisão por um propósito maior, que é o fazer o bem por São Bento do Sul. Eu acho que esse é o nosso papel aqui. Não é em momentos de opiniões divergentes que nós vamos esquecer aquilo que cada um de nós já fez. Falando de cargos comissionados, não há problema nenhum. Não foi São Bento do Sul, não foi o vereador Pichinski que inventou a indicação. Isso existe a nível municipal, estadual e federal. As indicações, elas não têm nenhuma ilegalidade, seja de qual vereador for, seja de qual pessoa for. A ilegalidade existe depois, se houver a cobrança da rachadinha. E esse, infelizmente, é um dos motivos de uma CPI aqui nesta casa, para que a gente apure se ocorreu ou não. A indicação, ela não tem problema nenhum, e eu acredito que poucos prefeitos, poucos governadores consigam indicar todos os seus cargos de confiança sozinhos. Muitas vezes, eu acredito que todas as vezes, mas é difícil de dizer se todas as vezes, eles precisam de uma equipe de pessoas que ajudem a fazer essas indicações. E a indicação, ok, não tem problema nenhum. O problema é se o indicado estiver lá na sua função, não corresponder, não fazer aquilo que ele deve fazer. A permanência do indicado lá na sua função deve sim ser por mérito. Mas a indicação por si só não tem problema nenhum.
Nosso sistema político, como eu falei na manifestação, ali logo após o voto, ela está longe de ser perfeito. Nós temos muitas coisas a avançar. Mas esse é o sistema que nós temos, e dentro desse sistema que nós temos que fazer o melhor possível. E daí dizer que eu poderia contabilizar, levar lucros e estar garantido na próxima eleição, isso não faz parte, não deveria fazer parte de ninguém. Eu quero, se for o caso de uma reeleição, fazer por méritos, por trabalho realizado aqui nesta casa. E por isso, reforço, a exemplo do vereador Paulo, se as pessoas acharem assim de mim, eu vou continuar sendo chata. Vou continuar não correspondendo às expectativas de algumas pessoas do partido que querem dizer que só poderia existir indicação do próprio partido. E aí, no exemplo aqui desta gestão, nós temos pessoas de vários partidos. Foram mantidas muitas pessoas que eram da gestão anterior do PP, e inclusive do MDB, que já faziam parte da gestão passada e que permaneceram fazendo parte agora. Vereadora, se me permite 1 minuto. E essa é uma discussão que a gente poderia ir bastante longe, mas eu quero fazer uma alusão aqui. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher, e mais do que um dia para comemorar, é um dia para refletir. Muitas lutas já foram alcançadas, mas existem muitas batalhas a serem vencidas. Que continuemos todos em busca da igualdade, do respeito da mulher, que ela tenha as mesmas condições de oportunidades que os homens têm, nem mais nem menos. E desejo a todas as mulheres um feliz Dia da Mulher, e não desistam nunca. Infelizmente, tivemos um caso de feminicídio aqui na nossa cidade, o que leva a precisarmos refletir ainda mais sobre esse tema, que continua sendo muito necessário nos nossos dias atuais. Obrigada, presidente, e obrigada pelo excesso de tempo.